Após décadas de palavra inútil sobre a importância da educação em nosso país, finalmente governo e sociedade colocaram o tema em foco, através de investimentos na formação dos alunos, construção de escolas, valorização dos professores e daí por diante. Mas não é suficiente. Falta, por exemplo, uma política de desenvolvimento na área de ciência e tecnologia. Quem vai abordar essas questões agora é o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Deputado Isalci, eu falei de palavra porque a gente ficou ouvindo muito tempo assim, não, educação é fundamental, mas exatamente, ficava no terreno do discurso. Nos últimos tempos a gente sabe que há um esforço realmente, e a sociedade está mais, digamos, mais atenta a isso, inclusive. Mas é claro que as coisas não se resolvem de uma vez só, e às vezes tem aspectos, como eu falei aqui, questão na área da ciência e tecnologia, que o senhor foi secretário aqui no Distrito Federal, né, nessa área de ciência. 2 mandatos. Então o senhor tem uma experiência sobre isso. E eu queria até perguntar para o senhor para começar, a gente lê às vezes assim, tipo, porque o investimento em ciência e tecnologia nos países como o Brasil, digamos, os países do BRICS, e nos países desenvolvidos, para não nem falar sobre isso, é muito maior o percentual de investimento em ciência e tecnologia. E o Brasil, segundo esses dados, está ficando sempre para trás. É verdade. Não são dados meramente quantitativos, é isso mesmo? É verdade. O Brasil tem ficado para trás, não só em termos de investimento, né, o percentual investido nessa área é pequeno, mas também em termos de formação. Nós temos hoje um déficit muito grande de profissionais na área de recursos humanos. Nós temos hoje, nas instituições de pesquisa, metade do que tínhamos há 10 anos atrás em termos de pessoal. Então, há uma necessidade muito forte de abrir concursos novos, tem que haver um tempo de transmissão do conhecimento, não adianta você aposentar um pesquisador hoje e contratar um novo sem ter um período de contato entre eles, de transmissão do conhecimento, porque isso é importante, a experiência. Então, temos um gargalo, esse é um dos gargalos, além da própria Constituição e a legislação que hoje inibe as pessoas de serem executores. Não tem um reitor nesse país que não responde processo no Tribunal de Contas. Há uma série de dificuldades na legislação. E isso nós estamos agora contornando, né, com o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse é o grande trabalho que nós estamos fazendo aqui na Câmara. A gente ouve de vez em quando histórias assim, de tipo, o professor tal do Departamento de Física da Universidade Pública Brasileira importou uma câmara lá para fazer uma nova pesquisa, esse equipamento está parado. É verdade. Lá a burocracia é muito grande, os impostos. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, nós chegamos à conclusão de que teria dificuldade de aprovação, em função da diversidade de temas, e muitas coisas eram iniciativa do Executivo, faltava mexer um pouco na Constituição. Então, nós desmembramos o Código. Primeiro, eu sou o relator da PEC 290, que é a PEC que introduz na Constituição alguns elementos de ciência e tecnologia como inovação. A nossa Constituição não trata do tema inovação. Então, nós estamos colocando esse tema na Constituição, estamos flexibilizando a possibilidade de uma aproximação maior entre a academia, a universidade, as empresas e o governo, porque hoje praticamente é impossível você levar um pesquisador para dentro da empresa. Então, nós temos que colocar isso na Constituição para flexibilizar essa possibilidade. E não existe pesquisa, não existe desenvolvimento sem o envolvimento das empresas. E no Brasil, a cultura nossa é do conhecimento na universidade. Então, o Brasil hoje é o 13º país em termos de artigo científico, mas um dos últimos em termos de produção do conhecimento, em termos de patentes. Então, nós resolvemos, então, fazer a PEC 290, a 2177, o projeto de lei 2177, que regulamenta essa Constituição, que aí resolve essas questões, regulamentando esses termos da inovação, da flexibilização de recursos humanos, tirando um pouco a burocracia. Esse caso que eu citei agora há pouco, por exemplo, né? Exatamente. E, inclusive, nós resolvemos tirar um tema também que vai ter um debate importante, e também a iniciativa do Executivo, que é o regime diferenciado de contratação. É impossível fazer ciência e tecnologia nesse país com a 8666. Não dá. No Brasil, inclusive, para você ter ideia, a gente não valoriza os resultados, se prioriza muito mais a burocracia. Então, você tem um pesquisador hoje que te apresenta um projeto. Se nesse projeto tem alguns reagentes e ele troca o reagente por necessidade da pesquisa e tem um bom resultado, ele acaba sendo punido porque ele mudou o reagente.
Enquanto se você fizer direitinho, como está no projeto, não tem resultado nenhum, ele é valorizado, pode pegar mais recursos e tal. Então, tem algumas distorções desse tipo que nós estamos modificando. Então, deixa eu falar uma coisa para o senhor, deputado. Por que a gente tem... Eu acho que a gente deve seguir um modelo, digamos, coreano, ou japonês, em termos de ciência e tecnologia, ou chinês até. Porque lá na China, eu me lembro, assim, posso até falar alguma bobagem aqui, deputado, mas eles, no caso dos chineses, eles trazem as empresas de fora. Você vai construir, igual a Embraer, por exemplo, né? Vocês vão fazer avião junto com a gente vai criar uma joint venture e tal. Transmissão do conhecimento. Aí, chega uma hora, bom, nós estamos satisfeitos, tchau, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora. A gente tem que fazer, você acha que a gente tem que seguir esse caminho ou não? Não, eu acho que hoje nem precisa. O Brasil realmente tem muito conhecimento. O que precisa é exatamente isso. É flexibilizar a legislação para que realmente os reitores continuem com possibilidade de ser executores, de não ter essa preocupação, né, as universidades não podem receber dinheiro de ninguém. Às vezes, uma doação de recursos para a universidade, eles não podem receber. Então, o pesquisador, culturalmente, ele é valorizado hoje pelos artigos científicos. Por isso que o Brasil está em 13º de publicações científicas. Por quê? Porque cada artigo, isso ajuda no seu plano de cargos, na sua carreira e tal. Então, mas o que acontece? Esse vai para a prateleira e isso não transforma em benefício, em produto, em patente. Então, o que nós queremos fazer é isso aí, é flexibilizar isso, fazer que o pesquisador possa ter uma participação nos resultados, porque hoje o pesquisador ele trabalha de 8 às 12, 14, 18 na universidade, como se fosse um funcionário público, né? E não pode ser assim. Então, nós estamos esperando agora, o governo está encaminhando para essa casa agora o regime diferenciado de contratação, que é uma forma diferente de contratação para os pesquisadores, né? Não dá para você ficar esperando 1 mês, 2 meses para comprar um tubo, uma coisa qualquer. Então, isso é importante. Um tema importantíssimo, mas que a gente ainda não teve consenso, e nós tiramos do código exatamente para não prejudicar a aprovação dos outros temas, é a questão da biodiversidade, que o Brasil também está muito atrasado. Você vê que o mundo todo conhece a nossa diversidade toda, a Amazônia, por exemplo, e nós mesmos não temos conhecimento nenhum. Está aí a Alemanha patenteando a rapadura nossa, né? O açaí, quer dizer, umas coisas que o Brasil está perdendo muito por falta de uma legislação da biodiversidade. Então, nós estamos aguardando também o Ministério do Meio Ambiente encaminhar para casa esse tema, mas, enquanto isso, nós vamos aprovando essas outras matérias. Aprovamos agora, recentemente, a MP 614, que trata das fundações, que era outro gargalo, que era a questão das fundações de apoio às universidades. Agora, eu queria perguntar uma coisa, é um exemplo que o senhor até cita, parece que houve uma audiência pública, inclusive, é aquele brasileiro, que aliás é de Brasília, parece que mora aqui em Brasília, que é o que criou o BINA. Ah, sim. Fizemos. E essa audiência pública... Esse exemplo do BINA me parece assim, uma questão assim, bem ilustrativa de tudo isso. Exato. Quer dizer, ele inova, traz uma contribuição absolutamente revolucionária e ele não consegue receber um tostão, ou não consegue receber por esse tipo, quer dizer, e os direitos? Mas nesse caso, há uma questão, inclusive hoje, tratei desse assunto com relação na Comissão de Ciência e Tecnologia, porque é o seguinte, essa audiência pública com o Nélio gerou 2 coisas. Primeiro, Nélio, ele é o autor do BINA. O BINA é aquele instrumento, quando você liga no seu celular ou no telefone, né, que tem aquele visor, aparece o número de quem te ligou. Exatamente. Isso foi descoberto por ele, que era funcionário da Telebrasília, aqui em Brasília, e que tem, inclusive, a patente registrada, reconhecida, e as empresas, inclusive, cobrando. Até pouco tempo, as contas telefônicas dessas empresas tinham lá, BINA, eles cobram, e ele nunca conseguiu receber, porque está na justiça. E, por incrível, recebi agora a denúncia dele, acabei de receber o material. A juíza que prorrogou e postergou essa ação se aposentou agora e está assumindo agora a advocacia da empresa Ericsson, que está contestando isso. Então, quer dizer, nós aprovamos um requerimento de informação para o CNJ, mas questão regimental, nós já marcamos uma reunião lá no Conselho Nacional de Justiça para ver e acompanhar esse processo. Mas essa audiência, ela acabou despertando também para colocar a questão das invenções na legislação. Porque o nosso pesquisador hoje, para você ter ideia, dos inventores, 50% das patentes no Brasil hoje são dos inventores, que não são da academia, não são das universidades. Nem das empresas, nem da universidade. Normalmente eles trabalham em empresa, né? Mas são inventores que têm esse dom, né? Às vezes, muitos deles nem trabalhou em empresa, mas normalmente eles inovam produtos de empresa, né? Então, 50% das patentes.
E hoje, para você ter ideia, para qualquer apoio financeiro, ou apoio qualquer do governo para esses inventores, eles têm que pegar o seu invento, levar na universidade, arrumar um padrinho para isso, um pesquisador que tenha doutorado e tal. Quer dizer, é como se tivesse um filho e tivesse que dar para alguém adotar, para você ter a possibilidade de ter recursos e incentivos para isso. Então, aproveitando essa audiência, nós chegamos à conclusão que precisamos tratar desse assunto também na regulamentação da ciência e tecnologia. Doutor Isalci, nosso tempo está encerrado, mas é impressionante como essa área de ciência e tecnologia há um campo vastíssimo a se trabalhar em termos legislativos, né? E é isso que o senhor está fazendo, quer dizer, trabalhando junto à comissão, essa questão da PEC, os projetos nessa área, né? Quer dizer, nós temos precisa dessa área, né? Porque a gente tem que incentivar a indústria do conhecimento, né? Tecnologia. O Brasil hoje está continuando exportando ferro e soja, né? Sem produto agregado, né? Nós temos que investir realmente em pesquisa e ciência e tecnologia. Esse é o caminho do Brasil. Muito obrigado pela sua vinda, deputado. Eu que agradeço. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.